Eu tenho um sonho de que os meus 4 filhos pequenos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Sim, Senhor, hoje eu tenho um sonho. Eu queria chamar a tua atenção para as palavras de Martin Luther King, para o sonho que ele externou ali nessas palavras, nesse discurso, que era um sonho pessoal, mas este sonho pessoal era um clamor de todo um povo. Este sonho que levou este homem a lutar, não fez diferença apenas na sua casa e na vida dos seus 4 filhos, mas este sonho, esta força em lutar, este vigor em colocar a sua cara em evidência e declarar: eu tenho um sonho de que um dia essas coisas irão acabar, não apenas tocou a sua vida e a sua história, mas mudou a forma com que muitas outras pessoas passassem a viver. E quem era esse homem? Um homem negro sonhando com o seu povo. E a pergunta é: hoje, quem somos nós? Quem nós somos? E eu também te respondo: nós somos a igreja. E nós, como igreja, também precisamos sonhar. O que eu quero te dizer com esse exemplo, com essa ilustração, é que assim como este homem tinha um sonho, e ele foi para cima para que as coisas acontecessem, hoje nós, enquanto filhos de Deus, também precisamos sonhar os sonhos de Deus. E esses sonhos, eles precisam fazer com que a gente se levante dos nossos lugares e comecemos a sonhar também, a declarar também: eu tenho um sonho. Quando os homens são exortados ou ensinados a amarem as suas esposas, o padrão de entrega é Cristo. Efésios 5:25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que Cristo se entregou? Porque Ele amou a igreja. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Preciso de pelo menos mais uns 15 para pregar comigo aqui. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Glória a Deus, vieram 15, até o final ainda tem mais uns 20. Por que Ele se entregou? Projeto pessoal? Não, Ele se entregou para que uma igreja pudesse nascer. Já falamos aqui, Ele fez aquilo que Deus fez com Adão no Éden, Deus fez com Jesus na cruz. Porque tem o primeiro Adão, Jesus é chamado como o segundo Adão, e quando Deus pede para o primeiro Adão dormir, para dele extrair a sua esposa da sua costela, da mesma forma Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando é ferido na sua lateral, dali Jesus extrai também a sua mulher, ou seja, a sua noiva, que é a igreja. Porque Ele morreu, porque Ele se entregou, não era por Ele mesmo, mas era para que uma igreja pudesse nascer. E na sua oração, no final dos seus dias, Ele começa a dizer e a falar: Deus, eu oro para que eles te conheçam. Está lá em João 17. Eu tenho um sonho, Deus, e o meu sonho é que a igreja te conheça. Deus, que eles permaneçam em mim como eu permaneço no Senhor. Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 17. Senhor, livra-os do mal. Deus, versículo 21, que eles sejam um. Senhor, versículo 22, que eles sejam um. Que eles sejam um. Eu tenho um sonho, Deus, e o meu sonho é que essa igreja te conheça, e o meu sonho é que essa igreja se santifique, e o meu sonho é que essa igreja seja guardada pelo Senhor. O meu sonho é que essa igreja seja uma só, que eles caminhem em unidade. E o que é a igreja? Sabemos, e é óbvio que a igreja não é o templo, não é apenas o prédio, mas a igreja é o povo. A igreja é a família que está reunida naquele lugar. Igreja não é você sozinho, igreja é o povo de Deus. Se tirassem todas as paredes deste lugar e o teto, nós continuaríamos a ser igreja. Se nós estivéssemos reunidos numa praça agora, cultuando ao Senhor, nós continuaríamos a ser igreja. Isso é fácil, nós sabemos. Porém, amados, existe um movimento nos dias de hoje. Existe muita influência na internet, influência em alguns pastores por aí, influência que vem de todos os lados. E essa influência procura quase sempre menosprezar a importância e o papel da igreja. Sendo influenciados por uma cultura liberal, há um movimento que quer viver uma religião ausente dos dogmas, que quer viver uma religião individual. Existe um individualismo excessivo, uma influência que tenta fazer com que você desenvolva
a sua vida à parte da comunidade. Lembra que nós falamos aqui sobre os desigrejados? E desigrejado não é quem não vem na igreja apenas, mas desigrejado é quem às vezes está na igreja, mas não se relaciona com a igreja. Mas há um movimento, e você abrir na internet você vai encontrar vários desses. Mas eles falam contra Jesus, não. Jesus está no meio. Assim como existem muitos coaches que usam Jesus para vender curso, existem muitos movimentos que deixam Jesus no centro ali, falam sobre Jesus, porém pregam contra a comunhão e o caminhar em unidade. Mas de vez em quando, você não precisa também ir todo domingo na igreja, porque Deus não é o templo. Vá, que você está falando que Deus não é o templo. Ele usa o princípio, mas distorce o princípio e a aplicação é errada. Então você tira o valor da reunião. E qualquer outra coisa que acontece é mais importante do que estar em comunhão com a igreja. Então tudo passa a ser mais importante que a igreja, que ser igreja. Sabemos que ser igreja não é somente no culto de domingo, mas faz parte. E eu digo aqui que talvez no culto de domingo é o mais básico para você ser igreja. O mais fácil a se fazer é ir no culto de domingo. Mas o preço é muito alto. Se vir à igreja de domingo é um preço alto a ser pago, fala para o seu vizinho aí, nós estamos na água. Estamos na água. Porque como uma igreja vai ser relevante se o básico ela não está fazendo? Mas o pastor fala muito de estar na igreja, de servir na obra, e de se santificar, e fala muito de orar, e não vai falar do quê? Quando a gente fala assim é engraçado, mas está acontecendo. Não, porque o reino não é ir na igreja. Vá, não é só isso, mas dentro do reino também está a comunhão dos santos. Mas ir na igreja, é o que pesa na minha família. Então se ir na igreja é o que pesa, as outras coisas estão te destruindo e você está de braços cruzados. Eu trabalho muito, pastor, então é o trabalho que está te destruindo, não é ir na igreja. Mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. O tempo é igual para todo mundo. Talvez você não está gerindo bem o seu tempo para que você possa estar em comunhão. Aí você se afasta, porque o povo da igreja é muito falho, sabe? O povo, às vezes o pastor, o culto demora um pouco mais para acabar, e aí às vezes o cara do louvor, dá uma desafinada ou outra, aí às vezes o outro que está tocando lá, o atalaia é muito bravo. Não é não, né? Olha lá. Porque o dia que eu parei meu carro lá, isso aconteceu. Então nós temos inúmeras razões para criticar, para falar mal, e isso e aquilo, e a gente se isola. Porque, eu acho que eu sou, então não vou mais participar, vou ficar na minha aqui, às vezes eu pego online, às vezes eu vou em uma, vou na outra, eu não crio vínculo, não crio relacionamento, porque quando eu começo a me relacionar, eu sei que vou me decepcionar, e etc e tal. Sabe o que a Bíblia fala em Provérbios? Provérbios 18:1. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. A Bíblia chega a dizer que se você não perdoar os pecados dos outros, se você não liberar perdão às outras pessoas, Deus não vai te perdoar. Está lá em Mateus 6,14. Então observe que o nosso relacionamento vertical, na verdade o nosso relacionamento horizontal com as pessoas, ele pode interferir no nosso relacionamento com Deus. Qual é a resolução desses problemas, pastor? E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como nós vencemos essas coisas, essas influências, pastor? Assim como Cristo amou a igreja e esse amor o levou à morte, nós também devemos amar a igreja e irmos até as últimas consequências por ela. Pastor, pode aplaudir o Senhor. Pastor, mas a igreja me feriu. Mas não tem outro jeito, meu amigo. É pela igreja que as coisas vão acontecer. É pela comunhão das pessoas que as coisas vão acontecer. Esse é o jeito de Deus. Mas pastor, Deus podia tudo, mas Ele escolheu a igreja. Ele amou a igreja e o seu amor pela igreja o levou até a cruz. Se nós amarmos a igreja, meus amigos, muitas coisas vão nos confrontar. Nós vamos abrir mão de muito egoísmo. Nós vamos abrir mão de muito eu. Você vai abrir mão de muitas respostas legais que você poderia ter dado. Sabe quando acontece aquela discussão, aí você vai para casa e você fica, nossa, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter falado aquilo.
Eu podia ter dado uma cutucada aqui. Eu podia jogar essa indireta aqui, mas olha ele também. Quem ama a igreja abre mão de muito eu, para que ele continue sendo conhecido. Eu tenho um sonho onde as pessoas amam o que são. E o que elas são igreja. Com defeitos, com dificuldades, com falhas, mas elas continuam sendo igreja. E nós, meus amigos, precisamos amar a igreja. E nós, meus amigos, precisamos sonhar com a igreja, amar a igreja, sonhar a igreja, viver a igreja. Não tem outro jeito, não tem outra forma. É a forma de Deus. Mas pastor, vai chegar uma hora que esse irmão vai falhar comigo, e amém. Você precisa estar preparado para isso. Porque se nós não somos egoístas, nós continuamos amando a igreja. E este precisa ser o nosso sonho. Fala comigo, eu tenho um sonho. Nesse sonho, meus amigos, a igreja ela é amada. Ela é respeitada, ela é vivida. Pastor, eu amo carro. Legal, top. Mas eu não gosto do banco. Tira, tá? Volante também, sabe? Um negócio esquisito. Eu não gosto de volante também, tira. Retrovisor, então, seta, nem me dá. Tem até alergia de seta. Pode tirar. Moral da história: você não ama carro. Você ama o que você quer amar. Mas você não ama a igreja. Mas eu não gosto daquele ali. Mas, pô, aquele ali eu gosto, mas eu não quero olhar na cara. Sabe por quê? Não, mas... Pô, e naquele lugar ali, não. Não, mas você não ama a igreja. Então aí, gente, não. Amar a igreja é amar o pacote, meu irmão. E essa bênção que está do lado é o pacote. Fala comigo, eita pacotinho. Viver os sonhos de Deus tem a ver com o todo. E nós precisamos sonhar com esse todo. Porque o inferno treme quando essa igreja avança. O inferno treme quando esta igreja avança. Mas é uma igreja imperfeita, mas ela está avançando. Mas lá tem umas pessoas que é meio esquisitas, mas ela está avançando. Mas lá tem uma galera com histórico, meio a capivara do peão, mas ela está avançando, porque ela é a igreja do Senhor. E nós, enquanto igreja, não podemos ser enganados. Mateus 24 fala que nos últimos dias, as forças das trevas tentariam enganar até mesmo os escolhidos. E por que ele quer enganar os escolhidos? Porque ele quer tirar você da comunhão do corpo. Porque ele sabe que quando você é igreja, você é um problema para o inferno. E aqueles que são um problema para o inferno são instrumentos na mão de Deus para povoarem os céus. É por isso que as escrituras dizem em Mateus 16:18: porque eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh! E é com isso que nós temos sonhado. É para isso que nós temos gastado a nossa vida. A motivação, ela não é nós. Ela não é um ministério pessoal. Ela não é ser chamado para pregar e ficar pulando de igreja em igreja. Se produzimos uma conferência, não é para pagar as contas. Os ministérios que estão servindo aí, quando nós incentivamos as pessoas a participarem, não é porque o pastor tem que bater meta de participação para mandar para o regional. A motivação não é essa, meus amigos. As células, os líderes não estão lá, pelo menos não deveriam estar, para agradar o pastor. E eu sei que eles não estão lá por causa disso. Porque se eles estivessem lá por causa disso, eles teriam já se frustrado. Porque o pastor não gosta? Não, mas porque talvez o tapinha nas costas não vem. Quando nós oramos e gastamos tempo em oração, não tem a ver com a gente. Quando nós jejuamos, não tem a ver com a gente. Comer é bom? Comer é bom até demais. Mas quando você se abstém de algo, mesmo que ninguém esteja sabendo, meu amigo, para que é? É para que a igreja se fortaleça.
é para que a igreja seja forte, é para que a igreja prospere, é para que a igreja do Senhor avance, é para que a igreja do Senhor se fortaleça, é para que a igreja do Senhor seja um. É com isso que nós temos sonhado.